Eu sou estudante de biologia e fiquei impressionada com a dessensibilização rápida que fizeram no meu pai à aspirina e que em 2 dias ele pôde usar para a prevenção de trombos pós colocação de stent na artéria coronária. Como funciona isso? Qual o mecanismo de ação? É interessante sua pergunta, eu vou responder porque o que mais nos intriga, né, é justamente o processo de sensibilização a medicamentos, né? Como isso acontece, né? A gente sabe que, por exemplo, um paciente que coloca um stent, ele precisa da chamada antiagregação plaquetária dupla. Ele precisa antiagregar com aspirina e também com clopidogrel, tá? Tanto a aspirina quanto o clopidogrel, eles são antiagregantes plaquetários que vão evitar a formação de trombo naquela artéria coronária que foi colocado o stent. Só que há pessoas que têm reação alérgica, por assim dizer, ao ácido acetil salicílico, ao AAS, tá? Que é a aspirina, o nome comercial mais comum é a aspirina. Há pessoas que têm reação colateral de hipersensibilidade à aspirina e, por assim dizer, não podem fazer uso da aspirina. E como fazer nesse caso, né? Existe, então, o procedimento chamado dessensibilização. Você pode induzir o paciente à chamada dessensibilização rápida e essa dessensibilização rápida, por assim dizer, vai fazer com que ele fique tolerante naquela dose. Como isso acontece, né? A gente sabe que a dessensibilização a longo prazo, nós temos a produção de 2 parâmetros principais. A produção do chamado anticorpo bloqueador da classe IgG4 e nós temos a produção do linfócito T regulador CD3, CD4, CD25, que expressa o fator de transcrição FOXP3 e esse linfócito T regulador ele regula a imunidade, fazendo com que você fique dessensibilizado, como por exemplo, quando você utiliza uma vacina para alergia, com ácaro, com poeira, com pelo de animal e com pólens e mosquito e tudo mais, você produz o anticorpo IgG4 e você produz o chamado linfócito T regulador para controlar, então, o seu processo alérgico. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é uma dessensibilização rápida. Então, não dá tempo do organismo produzir, de ativar linfócito B, produzir IgG4, da medula óssea, então, estimular fatores que venham a induzir a produção do linfócito, que vai passar pelo sistema linfóide secundário, então produzir o chamado linfócito regulador. Não dá para fazer nada disso. É um tempo que você precisa de pelo menos uns 3 ou 4 meses para começar a ter uma quantidade, um quantitativo adequado de linfócito regulador e também de IgG4 para justificar uma dessensibilização. Nesse caso não, nesse caso é uma dessensibilização rápida, você em 2 dias, 3 dias, você precisa ter um resultado, até porque o paciente está numa emergência, está numa urgência, precisa da colocação do stent, às vezes está com uma hipocinesia ventricular, está com morte, está com infarto de musculatura, que precisa, de certa forma, haver um certo tipo de revascularização e fazer com que, então, o coração ele funcione mais adequadamente e tenha a sua função, então, plena, estabelecida. Então, como é que nós vamos fazer nesse caso? O que acontece durante a dessensibilização rápida? Existem algumas teorias, teses, a gente sempre vai falar de forma suposta, mas existe provavelmente a estabilização da membrana dos mastócitos através dos controles dos canais, dos íons de sódio e cálcio da membrana dos mastócitos. A gente sabe que o fluxo, né, tanto de sódio quanto de cálcio na membrana do mastócito é que faz então com que haja um rompimento dessa membrana do mastócito e a liberação dos mediadores inflamatórios, substâncias vasodilatadoras que levam então o paciente a desenvolver a chamada anafilaxia ou reação anafilática. Tá? Agora, o importante é entender o seguinte, tá? Para título de conhecimento geral. A dessensibilização rápida, a gente encontra uma quantidade, né, de medicamento, a concentração de medicamento para aquela situação, entende? Então, por exemplo, se foi prescrito 200 mg de aspirina para o controle da antiagregação plaquetária pós a colocação de stent, então a dessensibilização ela vai conseguir acompanhar somente essa concentração de aspirina. Então o paciente não fica, por assim dizer, livre e autorizado a tomar outras concentrações de aspirina, né? Já fui dessensibilizado da aspirina, estou sentindo uma dor de cabeça, vou tomar uma aspirina de 500 mg
e vou ver se eu vou melhorar da dor de cabeça, porque não vou ter reação, porque já fui dessensibilizado. Não, isso não acontece. A dessensibilização ela só vai até aquela quantidade terapêutica necessária para aquele momento. Se você realmente precisar de uma dessensibilização em concentrações maiores do fármaco, do remédio, do medicamento, então você precisa fazer um procedimento para dessensibilizar até aquele quantitativo, né? Por exemplo, existem pacientes com a doença respiratória exacerbada por aspirina, DREA, né, que é uma tríade clássica de pólipos nasais, de reações adversas à aspirina, né, e também de asma, que esse paciente, ele, bem da verdade, ele tem que fazer uma dessensibilização muito maior do que a dessensibilização que é preconizada para anticoagulação por aspirina em pacientes pós-estente, pós-colocação de estente coronário, né? Então, esse paciente por DREA ele vai passar um tempo maior, ele vai fazer uma dessensibilização, por assim dizer, muito mais robusta, que vai demorar um tempo maior para conseguir alcançar, então, a tolerância na utilização de doses maiores dessa aspirina. Então, não é, por assim dizer, permitido que o paciente que se dessensibilize, por exemplo, para anticoagulação dupla, para a colocação de estente, que ele utilize doses maiores de aspirina, porque ele não vai estar seguro, ele pode desenvolver reação alérgica grave com doses maiores de aspirina, caso ele tome por conta própria, sem pedir orientação e autorização para o seu médico assistente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.